Olá amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal e a mais um vídeo de review. Nós estamos finalmente finalizando a review do livro Você Pode Realizar Seu Sonho, do John Maxwell. Esse livro foi muito bacana, né? Essa é a sexta e, como eu disse, última parte dessa review. Nós avançaremos aqui do capítulo 8 até o 10 e a conclusão. E antes de começar esse vídeo, como sempre, já curte aí o vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal se você não é inscrito e também se você já é inscrito, mas não tocou no sininho, aperta no sininho para você receber as notificações sempre que nós enviarmos um vídeo novo. Então o capítulo 8 é a pergunta da perseverança. Eu estou me aproximando do meu sonho? Nenhum preço é grande demais para um sonho, com a perseverança que ela possui. Se você é perseverante, volto a dizer, nenhum preço é grande demais. Claro, vamos extinguir o que a gente falou lá na pergunta do custo, que existem custos que são muito caros, né? Por exemplo, valores, saúde, família e etc. Mas excluindo esses, a perseverança ela é o suficiente, ela é muito importante para o preço do seu sonho. E aí a pergunta que o John Maxwell faz é: o seu sonho faz com que você fique mais forte ou mais fraco? Olha que legal isso aqui. Calvin Coolidge, o 30º presidente dos Estados Unidos, afirmou: persistência e determinação sozinhas são onipotentes. O slogan "Continue pressionando" resolveu e sempre resolverá os problemas da raça humana. A perseverança é solução para muitos problemas. Porque muitas coisas nós vamos passar no caminho até o sonho. E olha alguns exemplos também que o John Maxwell colocou aqui. O almirante Robert Peary tentou chegar ao Polo Norte 7 vezes antes de finalmente conseguir. Oscar Hammerstein produziu 5 shows na Broadway que foram fracassados antes de Oklahoma, que foi visto por mais de 4,5 milhões de pessoas em 2.212 apresentações, um recorde. E Thomas Edison fracassou em sua tentativa de criar uma lâmpada elétrica 10.000 vezes antes de criar uma que finalmente funcionou. Ou seja, para realizar o sonho você terá de desenvolver a capacidade de continuar enquanto os outros desistem. Isso é perseverança. E a gente precisa perseverar. A gente precisa continuar lutando pelo nosso sonho. E se você quer se tornar alguém que nutre um sonho até virar realidade, você precisa continuar lutando, continuar trabalhando, continuar se aproximando do seu sonho. Porém, ou na verdade, para fazer isso, você precisa se lembrar de algumas coisas. E o John Maxwell, ele separa aqui 7 pontos interessantes para a gente se lembrar. E esses 7 pontos são muito legais, e são eles. Primeiro deles, para se aproximar do seu sonho, reconheça que desistir fala mais de quem você é do que onde está. Todo mundo encontra dificuldades quando trabalha para conquistar um sonho. E se alguém fracassa, pode criar desculpas falando que deu errado, como o inesperado aconteceu, como alguém desapontou, como isso não deu certo, a circunstância XYZ atrapalhou. Mas a realidade é que o culpado é você. O que impede a gente de prosseguir em direção ao sonho é o que está dentro da gente. Nós podemos até pensar e fingir que as pessoas, as coisas, situações nos paralisaram ou nos atrapalharam, mas no fundo nós sabemos que fomos nós, porque percalços sempre existirão, mas a nossa decisão de continuar ou de desistir está na nossa mão, é nossa decisão, como eu disse. Já a segunda coisa aqui interessante é que para se aproximar do seu sonho, você precisa melhorar o seu vocabulário. Isso é interessantíssimo, isso é muito legal de se pensar. Por quê? Se você quer conquistar o seu sonho, você precisa prestar mais atenção no que você diz. As palavras que nós falamos, elas têm poder. Tem poder aquilo que sai da nossa boca. Então, o John Maxwell, ele fez aqui 2 colunas, num comparativo, entre as pessoas que conseguem as coisas e as pessoas que não conseguem as coisas. Então olha a diferença de pensamento e principalmente de fala dessas pessoas. Ou você diz, nunca fizemos isso antes, ou então temos a oportunidade de sermos os primeiros, ou não há tempo suficiente, ou então mudaremos a forma de trabalhar, ou então você vai falar, já tentamos isso, ou
aprendemos com a experiência. Outra frase aqui, é uma perda de tempo. Ou você fala, pense nas possibilidades. Ou então é muito radical. Ou você pode pensar, vamos arriscar. Nossos clientes não vão aprovar. Eles adoram o que compreendem. Não é minha responsabilidade. Ou então você pode falar, fico feliz de assumir a responsabilidade. E tem várias outras aqui frases, mas tudo dá para entender, né? Quem fala coisas pessimistas, porque o que você falar é o que está na sua mente e no seu coração. Você vai falar na boca aquilo que o seu coração e a sua mente estão cheios. Então você precisa sempre mudar o seu vocabulário, proferir palavras positivas. Você precisa acreditar no seu sonho, porque senão em vão você vai batalhar por ele. Na verdade, quando você já diz coisas como essas, fato é que nem trabalhar e nem batalhar você vai. Então, se você se ouvir afirmando que não consegue fazer algo, você, como a gente também falou no vídeo anterior, você está certo. Você será incapaz de fazê-lo. Somente aqueles que dizem que podem, que conseguem, é que realmente conseguem. Dizer que acredita, obviamente, não vai garantir o sucesso. Mas dizer que não acredita vai garantir o fracasso. A terceira coisa aqui é que para se aproximar do seu sonho, você precisa reconhecer que esperar até que tudo esteja certo está errado. É óbvio. Não existem condições perfeitas, não existem situações perfeitas. Quando todos os planetas estiverem alinhados, aí vai dar tudo certo e eu vou fazer. Não espere. Na verdade, as condições nunca serão favoráveis. Eu duvido que você vai encontrar um caminho totalmente perfeito. Que você vai falar, nossa, olha, é só seguir aqui, ó, dar um passo atrás do outro, tá tudo certo. Não! Mas, mesmo que as situações sejam contrárias, siga da mesma forma, acredite. E o quarto ponto aqui é que para se aproximar do seu sonho, você precisa mudar o seu pensamento. E a gente sabe que a maior diferença entre as pessoas bem-sucedidas e as mal-sucedidas é o pensamento delas. Ou você pensa para frente, ou você pensa só negativo. A gente precisa ver que para o sucesso o fracasso faz parte. Isso é importantíssimo. O quinto ponto, para se aproximar do seu sonho, reconheça que os recursos para o seu sonho acabam somente no instante em que você para. E isso também é interessante e é importante a gente pensar, porque é assim que as coisas funcionam. A visão, ela segue os recursos, e não os recursos seguem a visão. Você primeiro tem o seu sonho, para depois, e só depois, o John Maxwell fala, e eu concordo também com isso, só depois começar a aparecer os recursos e as pessoas. O sonho vem antes. Você não vai ter todos os recursos, todas as pessoas, e agora, deixa eu pensar no meu sonho, porque o meu sonho vai ser perfeito, porque eu já tenho tudo. Não terá. Isso é um fato. O sexto ponto é que para se aproximar do seu sonho, pratique a regra dos 5. Essa regra é muito legal, é muito importante. Eu tive a oportunidade, junto com a minha esposa, de ir numa palestra do John Maxwell, no fim de 2015, e me marcou isso que ele falou naquela palestra. Porque ele fala que essa regra dos 5, ele diz, olha, o conselho de um professor chamado Escolástico disse, se todos os dias vocês se dirigirem a uma grande árvore e acertarem 5 golpes com um machado bem afiado, no final, não importa o tamanho da árvore, ela cairá. Então quando você olha isso e você pensa em todo dia, então todo dia você vai lá dar 5 machadadas na árvore, no dia seguinte dá 5 machadadas na árvore, no outro dia dá mais 5 machadadas na árvore, uma hora ela vai cair. Não adianta você chegar lá igual um louco e dar 400 machadadas na árvore num dia e depois você ficar 1 mês, 2 meses sem dar porque você não aguenta mais. Inclusive, eu vou fazer um vídeo em breve, no fim desse mês, no fim desse mês ou no começo de julho, para falar um pouquinho sobre leitura, sobre livros, e eu vou falar um pouco disso. A constância, ela é muito importante. Então, independente do que você faça, independente de qual seja o seu sonho, persista, mas tenha na cabeça, como a gente já falou também em outros vídeos, faça todo dia uma coisa, porque se você fizer isso, você vai ser persistente, e com certeza você vai se aproximar do seu sonho melhor. E o sétimo e último ponto aqui é que para se aproximar do seu sonho, quando todas as suas possibilidades se esgotarem, lembre-se, ainda há outras.
Acredito que as pessoas que conquistam seus sonhos, olha que legal, têm o hábito de prosseguir quando acham que isso não é mais possível. São persistentes, tenazes. Assim elas continuam se aproximando dos seus sonhos dia a dia. Há dias que elas podem se mover apenas uns centímetros, mas mas continuam avançando. Então isso é importante. Você não pode parar. Você pode achar que todas as avenidas que você caminha sempre vão dar num beco sem saída, mas você precisa continuar, porque por mais que pareça que não há outras possibilidades, sempre haverão novas possibilidades. Tá? E ele finaliza aqui falando, né, e fazendo a pergunta tradicional, se você está se aproximando do seu sonho, na pergunta da perseverança. E o importante para desenvolver uma maior perseverança é mudar, não trabalhar mais nas mesmas coisas. E aí o John Maxwell ele aconselha, mude seu pensamento, mude sua perspectiva, ou então mude os seus hábitos de trabalho, porque se você assim o fizer, talvez você vai conseguir responder sim à pergunta da perseverança. E nós finalizamos aqui o capítulo número 8. E o capítulo 9 é a pergunta da realização. Trabalhar pela realização do meu sonho me traz satisfação? Isso é uma pergunta também importante, porque se você não se realizar, se você não se sentir realizado, em vão você busca o teu sonho, porque você vai ser infeliz. E aí, se você quer que a realização do seu sonho seja sustentável, ela precisa trazer satisfação. Você deve ser capaz de responder a pergunta da realização com um sonoro sim. E de que forma isso é possível? E eu quero passar alguns pontos aqui do que o John Maxwell disse, né, de como isso é possível. Ele diz que é aprendendo coisas com pessoas que já foram realizadas. Então são elas. Primeira, pessoas realizadas entendem a diferença entre o sonho e a sua realização. Isso é importante, você tem que discernir isso, você tem que entender que a realização é diferente do sonho. Olha que legal que ele escreveu aqui. Isso não significa que você deve abandonar a visão ideal. Ela é útil para ajudá-lo a estabelecer objetivos, encontrar sua motivação interna e lutar por excelência. No entanto, você também precisa atenuá-la, ao passo que os sonhos idealistas, olha isso, esperam ser realizados imediatamente. Os sonhos realistas fazem com que você aprecie o tempo que demora para se tornarem realidade. Enquanto os sonhos idealistas não toleram nada menos que a perfeição, os realistas deixam espaço para o ser humano imperfeito. Os sonhos idealistas o preparam para desapontamentos, ao passo que os realistas o preparam para o sucesso. É óbvio, né? Se você idealiza um sonho, você coloca aquilo e ponto final, fatalmente você vai se frustrar, porque nunca vai ser, né, o mundo perfeito, né? Sempre vai ter alguma diferença, porque é a vida, né? Nós somos seres humanos, nós vivemos num mundo de imperfeições, então nada vai ser totalmente perfeito segundo a sua idealização. O segundo ponto aqui é que as pessoas realizadas, elas entendem que o tamanho do sonho determina o tamanho da distância. Isso é óbvio. Então, se você tem um sonho muito maior do que uma outra pessoa, é claro que a outra pessoa vai chegar muito mais rápido, né, do que você. O nosso sonho vai determinar o tamanho da distância. Então, se você tem um sonho gigantesco, você vai levar muito mais tempo para conseguir. É só você pensar e mensurar. Se você tem vários sonhos em várias áreas diferentes, pode ver que o sonho que talvez não seja tão grande, você alcançará mais rápido do que aquele sonho que você vai levar mais tempo. O terceiro ponto aqui é que pessoas realizadas continuam a sonhar enquanto fazem a jornada. Você não pode esquecer, você precisa manter o sonho vivo, né, encontrar a realização ali na sua conquista. E nesse processo a gente tem que continuar sonhando. Essa é uma parte essencial da existência humana, a gente não pode deixar isso. Já o quarto ponto aqui é que pessoas realizadas apreciam cada passo dado ao longo da jornada. Olha que legal isso aqui. O escritor Jim Rohn disse: os gêmeos assassinos do sucesso são a impaciência e a ganância. E o John Maxwell fala não só do sucesso, né, mas dos sonhos também. Porque a maioria das pessoas quer que os resultados sejam rápidos, sejam fortes, sejam imediatos. E obviamente isso não vai acontecer. E se você já conquistou um grande objetivo na sua vida, você sabe que precisa de tempo. Você sabe que as coisas andam devagar, mas as coisas acontecem. E é prazeroso.
isso acontecer. E você precisa dar valor para os pequenos passos que você dá no meio do caminho. O quinto ponto aqui é que as pessoas realizadas, elas fazem novas descobertas enquanto vivem a distância entre o sonho e a sua concretização. E isso também é importante, porque você tem potencial para fazer descobertas maravilhosas no meio do caminho. Só que o interessante é que essas grandes descobertas não é sobre o seu sonho, mas essas grandes descobertas que você fará no caminho é sobre você. E isso vai ser muito melhor, porque quando você alcançar o seu sonho, eu tenho certeza que você vai ficar muito mais feliz em quem você se tornou do que no sonho realizado propriamente dito. O sexto ponto aqui é que pessoas realizadas aceitam a lei natural do equilíbrio. A vida é boa e ruim, né? Tem os dois lados. Então olha que legal aqui. Para alcançar um sonho e ficar satisfeito no processo, é preciso ser proativo nos bons e nos maus momentos. Uma das coisas que observei nas pessoas bem-sucedidas durante esses anos é que elas fazem o que é certo, não importando como se sentem. E ao fazerem o certo, sentem-se bem. Isso é muito legal. Por outro lado, pessoas fracassadas querem se sentir bem antes de fazerem o que é certo. Consequentemente, elas nem fazem o que é certo, nem se sentem bem. Então, isso é uma coisa que eu também trago para a minha vida, e que eu te falou um pouquinho quando a gente falou da zona de conforto, é que não importa o que você quer, hoje não importa o que você quer. Se você tem um sonho para realizar, não importa o hoje. Ah, mas eu não quero fazer isso, eu acho isso chato, eu não tô afim, eu tô cansado, eu quero ter o meu tempo, eu quero ter o meu tempo de lazer, eu quero curtir. Não, mas faça. E olha, eu te desafio, se você fizer o que precisa ser feito ao invés do que você quer fazer, eu tenho certeza que por mais que você comece a fazer com má vontade, depois que você terminar aquele pedacinho, você vai se sentir realizado, porque você vai olhar para trás e você vai falar: puxa, graças a Deus que ao invés de eu ter o meu tempo de descanso, eu investi nesse tempo e fiz o que eu não queria, e eu me sinto realizado porque eu tenho certeza que isso me aproximou do meu sonho, coisa que se eu não tivesse feito, eu tivesse feito o que eu queria, o que era o desejo do meu coração, eu não teria me aproximado dele. E finalizando aqui o capítulo, ele sempre faz a pergunta tradicional: você consegue responder sim à pergunta da realização? Trabalhar pela realização do meu sonho me traz satisfação? Então uma coisa que você precisa fazer é amar a jornada. Amar a jornada é muito importante. Talvez o problema de você não conseguir responder sim seja na atitude. Então examine como você tem vivido entre a distância e a identificação do seu sonho e a sua realização. E ele fala alguns pontos aqui, ele pergunta, né, algumas coisas que a gente falou nesse capítulo. Você tem sido um idealista em relação aos seus sonhos, em que tudo tem que ser perfeitamente do jeito que você sonhou? O tamanho do seu sonho, né, da distância, te desencoraja? Se você desencorajar, veja o vídeo anterior se você não viu, ou se você já viu, lembre. Coloque mini metas. Coloque pequenos objetivos ao longo desse sonho, porque vai ficar mais fácil. Você parou de sonhar acordado? As questões da vida, os afazeres, as dificuldades te focaram muito nos problemas que se tem, que todos têm, e essa é uma notícia que eu tenho para te dar. Você não é um anormal, você é igual a qualquer pessoa, porque todos temos grandes problemas. A diferença é como nós como nós lidamos com o problema em relação ao nosso sonho. Você está apreciando os pequenos passos dados para frente? Cada passo que você dá, cada pequena conquista, cada atitude que você tem, você está apreciando isso? Ou só está focando, não, é o sonho e ponto final? E você faz descobertas pessoais e seu objetivo cresceu? Você está se desenvolvendo? O seu objetivo tem aumentado? Você tem evoluído? Você tem se tornado uma pessoa melhor? Então aqui nós finalizamos esse capítulo 9 e vamos para o último capítulo. Finalmente chegamos no capítulo 10, onde a pergunta da importância: o meu sonho beneficia outras pessoas? Esse capítulo ele é curto, direto e reto, porque a pergunta ela já se responde por si só, né? O meu sonho beneficia outras pessoas? Olha que interessante essa frase aqui de início. Se um homem, por qualquer razão, tem a oportunidade de ter uma vida extraordinária, ele não tem o direito de mantê-la só para si. E aí a pergunta que eu te faço é: quem vai se beneficiar com o seu sonho? Você já parou para pensar nisso? Você já listou essas pessoas? Quem é que vai se beneficiar com o seu sonho?
Isso é importantíssimo. Nós precisamos saber. Então, tem algumas questões que nós precisamos analisar, porque a capacidade de responder sim a essa pergunta da importância, o John Maxwell fala que vem em partes para ele. E é muito interessante porque são 3 passos aqui que ele nos ensina. O primeiro deles é: quero fazer algo significativo para mim. Essa é a primeira coisa que você tem que dizer. Talvez essa afirmação pareça um pouco egoísta, né? Dado o título desse capítulo e tudo que a gente já falou no livro, né? Porém, não é nada egoísta quando você pensa que para que você possa beneficiar outras pessoas, antes você tem que ser beneficiado. Eu gosto muito quando Jesus fala que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, amar ao próximo como a nós mesmos quer dizer que é como eu me amo. Então eu primeiro preciso me amar, e depois, a mesma forma com a qual eu me amo, eu tenho que amar o próximo. Não tenho que amar ao próximo mais do que eu me amo, e também não tenho que amar ao próximo menos do que eu me amo. Se você já viajou de avião, você já deve saber, né, que a aeromoça ela avisa: olha, se acontecer alguma coisa, acontecer um acidente e caírem as máscaras, você primeiro põe a máscara em você para depois você ajudar a pessoa ao lado. Então você precisa se beneficiar primeiro para que depois você possa beneficiar outras pessoas. E aí a segunda afirmação é que você tem que pensar: quero fazer algo significativo para os outros. Aí sim você vai fazer algo significativo para os outros. Olha que legal isso aqui. É muito frequente, quando começamos nossa vida, sonharmos em fazer coisas que mudem o mundo e o pensamento de enfrentá-los nos intimidar. Essa é outra razão para pensarmos pequeno. Se você estiver na segunda fase de crescimento, ao responder a pergunta da importância, não tente ajudar todo mundo, tente ajudar alguém. Faça isso e com o tempo pode se encontrar vivendo o que São Francisco de Assis descreveu quando disse: comece fazendo o que é necessário, depois faça o que é possível e de repente você estará fazendo o impossível. Mas mesmo que você jamais faça grandes coisas, encontrará grande felicidade ao fazer as coisas certas. Nenhum ato de gentileza é pequeno a ponto de não valer a pena. Então faça uma gentileza, ajude alguém, ajude uma pessoa que está próxima a você, uma pessoa que você pode ajudar. Não pense só em mudar o mundo. É a mesma coisa que a gente vem falando das mini metas. Não olhe somente o seu sonho, somente a chegada lá. Olhe todo o processo. E o terceiro passo é que você precisa dizer: quero fazer algo significativo com os outros. Antes era para os outros, agora é com os outros. Olha também que legal isso aqui. As pessoas que querem conquistar um sonho significativo com os outros devem ser capazes de ajudar outras pessoas e abraçarem o mesmo sonho. E quando fazem isso, todos recebem um lindo presente. Se pudermos compartilhar um sonho com outras pessoas, expandiremos as possibilidades delas e as nossas também. Olha o que o John Maxwell diz: aos 61 anos, olho para trás para a jornada de realização do meu sonho e sorrio. Pouco percebi quando comecei com o desejo de aumentar a importância dos outros, que isso iria adicionar importância a mim. Agora entendo, nós não devemos receber nada sem dar, e não podemos dar nada sem receber em troca. Nossas vidas são rios, são reservatórios. Acrescentar valor aos outros é a forma mais certa de adicionar valor à nossa própria vida. Então nós finalizamos aqui o livro Você Pode Realizar Seu Sonho. É um livro muito bacana e eu queria aqui trazer as minhas impressões em relação a esse livro. Particularmente eu gostei muito, vocês já sabem nesses vídeos que eu tenho feito, que esse já é o 7º livro do John Maxwell, fora os comentários bíblicos que ele tem, então eu posso contar como 8 livros. Gosto muito dele, eu acho que a leitura é muito fácil, é uma leitura muito fácil, ele é muito didático, e isso não somente nos livros, mas também em palestras, se você vê, em vídeos dele, você vê que ele é muito didático, ele tem uma facilidade muito boa, e quando ele diz que ele gosta muito de trabalhar
com liderança, inspirar pessoas, ele criou essa facilidade, né? E isso é muito interessante. Eu recomendo muito a leitura, não somente desse livro dele, mas de vários outros livros dele, e eu achei muito interessante, achei esses 10 pontos, essas 10 perguntas, ao nós fazermos, clareia a nossa mente, né? Tem a pergunta da clareza também, mas essas 10 perguntas clareiam a nossa mente em relação a quais são as nossas expectativas, ao que nós precisamos fazer, ao que nós não devemos fazer, aos pontos que nós devemos nos atentar, e eu acho que isso é muito válido. Eu acho que coisas como nos aprimorarmos, coisas como sermos claros, coisas como qual é a equipe que nós precisaremos, que tipo de pessoas nós precisaremos, quem nós beneficiaremos, qual é o nosso ponto atual, qual é o nosso ponto de chegada, olhar com atenção todos os pontos intermediários, prestar atenção também o quanto nós cresceremos e tantas outras coisas que diz nesse livro, que eu acho que acrescenta muito. Então eu imagino que com essa review super detalhada, eu não sei ao certo, mas em 6 vídeos de talvez entre 20 e 40 minutos, né? Teve vídeos que teve mais, enfim, eu acho que deu pra fazer uma review bastante detalhada e você aprendeu muito, mais, assim, tanto quanto eu aprendi, mas eu recomendo inclusive você ler o livro, porque eu tenho certeza que se você ler o livro e assistir esses vídeos, tanto quanto os outros livros que nós faremos, eu acho que isso agrega muito na nossa vida. Então é isso, fiquei muito feliz, agradeço por você ter visto mais esse vídeo, espero que você tenha visto todos os vídeos dessa review, e nós começaremos na semana que vem um novo livro. Vamos começar com um livro pequenininho, deixa eu até pegar aqui para mostrar para vocês. Agora nós vamos fazer esse aqui, Sansão, de sacerdote a palhaço. Eu falei que leria e falaria sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, mas eu peguei esse livro porque em breve vou fazer um estudo bíblico. Se você também acompanha os estudos, eu vou fazer um estudo sobre um assunto de Sansão, então eu decidi ler esse livro para isso. Tá bom? Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Um beijo no coração de todos e Deus abençoe.